ressurreição, prisão, crucificação e morte de Jesus é uma das mais impactantes e profundas entre as histórias bíblicas. Narrativas que transcendem os séculos, abordando não apenas aspectos políticos e religiosos da época, mas também um propósito divino maior. É como se cada detalhe, cada evento, estivesse meticulosamente planejado para revelar ensinamentos bíblicos profundos, que ainda hoje nos tocam e ensinam. Muitos veem esses eventos apenas sob a ótica da política e das intrigas religiosas entre líderes judeus e romanos. No entanto, mergulhar nos textos da Bíblia revela camadas ocultas de significado, onde cada passo de Jesus rumo ao Calvário está imbuído de um propósito superior. Essa dualidade entre a visão terrena e a divina cria uma narrativa rica e multifacetada, que inspira e desafia nossos entendimentos. Imagine-se vivendo naquela época, testemunhando essas histórias bíblicas ao vivo. A tensão nas ruas, o burburinho entre os seguidores de Jesus e a sensação de algo grandioso prestes a acontecer. Cada momento é um convite para refletir sobre os ensinamentos bíblicos e como eles se aplicam em nossa vida cotidiana. Betânia, uma pequena vila a poucos quilômetros de Jerusalém, foi um refúgio especial para Jesus. Ali, longe das pressões e conflitos da cidade, ele encontrou um lugar de paz e acolhimento. Essa vila tranquila, mencionada frequentemente na Bíblia, revela-se como um cenário crucial nas histórias bíblicas, onde momentos de grande significado espiritual ocorreram, impactando profundamente a vida e o ministério de Jesus. Na vida de Jesus, Betânia teve uma importância singular. Foi em Betânia que ele realizou alguns de seus milagres mais impressionantes, deixando ensinamentos bíblicos marcantes para todos que estavam presentes. Cada visita a essa vila reforçava a relação íntima entre Jesus e seus habitantes, especialmente Maria, Marta e Lázaro. Esses três irmãos desempenharam um papel fundamental, oferecendo não apenas hospitalidade, mas também apoio espiritual e emocional a Jesus. Maria, Marta e Lázaro, cada um com sua personalidade única, tinham uma conexão profunda com Jesus. Maria, conhecida por sua devoção e contemplação, sempre aos pés do Mestre, absorvendo cada palavra. Marta, a prática e atarefada, simbolizava o zelo pelo serviço e a hospitalidade. E Lázaro, cuja ressurreição se tornaria um dos milagres mais poderosos, personificava a fé e a renovação. Em Betânia, não eram apenas histórias bíblicas que se desenrolavam, mas lições de vida que transcendem o tempo, convidando-nos a refletir sobre nossa própria relação com a fé e o divino. Betânia foi palco de milagres extraordinários realizados por Jesus, tornando-se um lugar sagrado nas histórias bíblicas. Cada milagre realizado ali foi um testemunho tangível do poder divino, reforçando os ensinamentos bíblicos e a fé daqueles que testemunharam esses eventos. A Bíblia nos conta que em Betânia, Jesus curou os enfermos, trouxe consolo aos aflitos e, mais notavelmente, ressuscitou Lázaro dos mortos. Um milagre que ecoa até hoje como um dos maiores atos de seu ministério. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais poderosos e impressionantes da história da Bíblia. Este evento não apenas demonstrou o poder de Jesus sobre a morte, mas também serviu como uma prova inegável de sua divindade e do propósito maior que guiava suas ações. Ao trazer Lázaro de volta à vida, Jesus não só restaurou a esperança em uma família devastada pela perda, mas também desafiou os limites da compreensão humana sobre vida e morte. Esses milagres em Betânia são mais do que simples histórias bíblicas. São reflexos de um amor divino profundo e incondicional. Eles nos convidam a acreditar no impossível e a confiar que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança e redenção. Assim como Jesus trouxe vida nova a Lázaro, ele pode renovar nossas vidas, enchendo-nos de fé e força para enfrentar qualquer desafio. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, destacam-se nas histórias bíblicas por suas personalidades marcantes e suas interações profundas com Jesus. Maria, com sua devoção espiritual,
é frequentemente vista aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos e demonstrando uma fé serena e contemplativa. Em contraste, Marta, sempre atarefada com as responsabilidades domésticas, exemplifica o serviço prático e a hospitalidade. Juntas, elas nos oferecem uma visão completa do que significa servir e adorar a Deus. A devoção de Maria é uma lição de entrega e contemplação. Ela nos ensina a importância de buscar momentos de quietude e reflexão, onde podemos nos conectar profundamente com os ensinamentos bíblicos e permitir que a sabedoria divina guie nossas vidas. Maria, ao sentar-se aos pés de Jesus, escolheu a boa parte que nunca lhe seria tirada, lembrando-nos de priorizar o espiritual acima das preocupações cotidianas. Em nossas vidas, isso pode significar dedicar tempo diário à leitura da Bíblia, meditação e oração, fortalecendo nossa fé. Marta, por outro lado, representa o zelo pelo serviço e pela hospitalidade. Embora sua preocupação com os afazeres possa tê-la distraído do ensinamento de Jesus, sua dedicação ao cuidado dos outros é um exemplo poderoso de amor e serviço ao próximo. Marta nos desafia a encontrar equilíbrio, reconhecendo que o serviço é vital, mas também é essencial nutrir nosso espírito. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas, oferecendo nosso tempo e habilidades para ajudar os outros, enquanto também cuidamos de nossa própria jornada espiritual. A notícia da enfermidade de Lázaro trouxe uma onda de preocupação e desespero para suas irmãs, Maria e Marta. Em meio à tranquilidade de Betânia, essa situação inesperada abalou profundamente a família. Imediatamente, elas enviaram uma mensagem urgente a Jesus, confiantes de que ele poderia curar seu amado irmão. Essa confiança inabalável nos ensinamentos bíblicos reflete a fé que todos devemos ter em tempos de provação, acreditando que Deus sempre tem um plano, mesmo quando tudo parece perdido. Quando Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, sua reação foi, à primeira vista, surpreendente. Em vez de partir imediatamente, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias, uma decisão que deixou muitos perplexos. No entanto, Jesus sabia que esse atraso serviria a um propósito maior, demonstrando que os planos divinos muitas vezes transcendem nossa compreensão imediata. Ele declarou que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, preparando o cenário para um dos milagres mais impressionantes das histórias bíblicas. Durante esse período de espera, Maria e Marta se viram desafiadas a manter sua fé, apesar da aparente ausência de resposta imediata. Essa espera, dolorosa e incerta, é um poderoso ensinamento bíblico sobre paciência e confiança em Deus. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos momentos de espera que testam nossa fé e resiliência. É nesses momentos que somos chamados a acreditar que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele está trabalhando para o nosso bem, moldando-nos e preparando-nos para bênçãos maiores. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, foi recebido com a dor e tristeza de Maria e Marta pela perda de seu irmão Lázaro. A Bíblia nos relata que Marta foi a primeira a encontrar Jesus, expressando sua angústia com uma mistura de fé e desespero. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nesse momento, Jesus ofereceu palavras de conforto e esperança, afirmando que Lázaro ressuscitaria, uma promessa que parecia impossível diante da realidade da morte. Ao encontrar Maria, a cena se repetiu, mas com uma intensidade ainda maior. Maria, rodeada por amigos e consoladores, caiu aos pés de Jesus, chorando e repetindo a mesma lamentação de sua irmã. A resposta de Jesus a essa dor profunda foi uma das mais comoventes das histórias bíblicas. Vendo o sofrimento de Maria e dos que estavam ao redor, Jesus se comoveu profundamente e chorou. Esse momento de vulnerabilidade e empatia de Jesus revela a sua humanidade e o seu amor genuíno por aqueles que sofrem. Então, Jesus declarou uma das afirmações mais poderosas dos ensinamentos bíblicos: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Essas palavras não eram apenas um consolo para Marta e Maria, mas uma revelação da missão divina de Jesus. Ele estava prestes a realizar um milagre que não apenas traria Lázaro de volta à vida, mas também demonstraria o poder de Deus e a promessa de vida eterna para todos que creem. A chegada de Jesus em Betânia marcou o início de um evento que transformaria a compreensão da fé e da esperança. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus pediu que a pedra fosse removida. Um pedido que gerou preocupações entre os presentes. Marta, ainda lutando com a realidade da morte do irmão, expressou sua inquietação sobre o estado do corpo após 4 dias. No entanto, Jesus reafirmou a importância da fé, dizendo: "Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?" Essa declaração sublinhou que a crença nos ensinamentos bíblicos e na soberania divina é fundamental para testemunhar os milagres de Deus. Com a pedra removida, Jesus se posicionou diante do túmulo e levantou os olhos ao céu, orando ao Pai. A oração de Jesus não foi apenas um pedido, mas uma demonstração de sua comunhão íntima com Deus, dizendo: "Pai, graças te dou por me haveres ouvido." Em seguida, ele clamou em alta voz: "Lázaro, vem para fora." A autoridade de suas palavras atravessou a escuridão da caverna e, em um momento de puro milagre, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em faixas de linho. Essa ressurreição foi um testemunho poderoso do poder divino de Jesus e da veracidade das histórias bíblicas. A reação dos presentes foi uma mistura de choque e alegria. Muitos dos que estavam ali para consolar Maria e Marta agora testemunhavam um dos maiores milagres da Bíblia. A ressurreição de Lázaro não apenas restaurou a vida de um homem, mas também fortaleceu a fé de muitos, servindo como uma evidência inegável da divindade de Jesus. Este evento transformou Betânia em um símbolo de esperança e renovação, lembrando-nos que, com fé, mesmo o impossível pode se tornar realidade. A ressurreição de Lázaro não foi o fim, mas o começo de uma nova compreensão do poder e do amor de Deus. A ressurreição de Lázaro teve repercussões profundas entre os seguidores de Jesus. A fé dos discípulos e dos presentes foi grandemente fortalecida ao testemunharem um milagre de tamanha magnitude. Este evento confirmou os ensinamentos bíblicos sobre o poder de Deus e a promessa de vida eterna. Para muitos, ver Lázaro retornar à vida foi uma prova incontestável de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, capaz de realizar o impossível e transformar vidas. No entanto, o impacto do milagre não se limitou aos seguidores de Jesus. Os líderes religiosos, que já estavam preocupados com a crescente popularidade de Jesus, ficaram alarmados com a notícia da ressurreição de Lázaro. Eles temiam perder sua autoridade e influência sobre o povo, vendo Jesus como uma ameaça cada vez mais real. A Bíblia nos conta que Caifás, o sumo sacerdote, sugeriu que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse, marcando o início das conspirações para prender e matar Jesus. As ações dos líderes religiosos destacam a tensão entre a fé e a política, um tema recorrente nas histórias bíblicas. Enquanto muitos encontraram renovação espiritual e esperança no milagre de Lázaro, outros viram nele uma ameaça ao status quo. A decisão de prender Jesus foi um passo drástico, motivado pelo medo de perder o controle e pela incapacidade de reconhecer a divindade de Jesus. Essa dualidade entre aceitação e rejeição continua a nos desafiar a refletir sobre nossa própria fé e como respondemos aos milagres e ensinamentos bíblicos em nossas vidas. A traição de Judas Iscariotes é um dos episódios mais dramáticos e complexos das histórias bíblicas. Judas, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, passou de um seguidor próximo a traidor, motivado por uma mistura de ganância, desespero e decepção. Por 30 moedas de prata, ele concordou em entregar Jesus aos líderes religiosos, um ato que abalou profundamente os demais discípulos e marcou o início dos eventos que levariam à crucificação. A motivação de Judas é frequentemente discutida e debatida. Alguns acreditam que ele foi movido pela ganância, buscando lucro pessoal em
Jesus. Outros sugerem que Judas estava desiludido com o tipo de Messias que Jesus se revelou ser, esperando um líder político que libertaria Israel do domínio romano. Essa decepção pode ter levado Judas a tentar forçar a mão de Jesus, esperando que uma confrontação com as autoridades mostrasse seu poder de maneira mais evidente. Além das motivações humanas, a Bíblia também menciona a influência espiritual sobre Judas. O Evangelho de João nos diz que Satanás entrou em Judas, indicando que forças malignas desempenharam um papel em sua traição. Esse elemento espiritual adiciona uma camada de complexidade à narrativa, mostrando que a traição de Judas fazia parte de um conflito maior entre o bem e o mal. Ainda assim, isso não isenta Judas de sua responsabilidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marcou o início de uma série de eventos que culminariam em sua paixão e crucificação. Recebido com aclamações e ramos de palmeiras, Jesus entrou na cidade como um rei, mas com a humildade que sempre caracterizou seu ministério. Esse momento, repleto de significado, não apenas cumpriu profecias bíblicas, mas também intensificou a tensão entre Jesus e os líderes religiosos, que viam seu crescente apoio popular como uma ameaça. Durante a última ceia, Jesus reuniu seus discípulos para compartilhar uma refeição que se tornaria um dos momentos mais icônicos das histórias bíblicas. Foi ali que ele instituiu a Eucaristia, oferecendo pão e vinho como símbolos de seu corpo e sangue. Além disso, Jesus revelou que um dos seus discípulos o trairia, criando um clima de angústia e incerteza. Esse momento profundo e solene foi um prelúdio para a traição que logo se seguiria. Após a ceia, Jesus se retirou com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, onde orou intensamente. Consciente do sofrimento que estava prestes a enfrentar, ele pediu a Deus que, se possível, afastasse aquele cálice, mas submeteu-se à vontade divina com as palavras: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." A agonia de Jesus no jardim revela sua humanidade e o peso da missão que carregava. Nesse momento de vulnerabilidade, ele nos mostrou a profundidade de sua entrega e a força de sua fé, preparando-se para os eventos que mudariam para sempre a história da Bíblia. No silêncio do jardim do Getsêmani, a traição de Judas se materializou quando ele chegou acompanhado por uma multidão armada, enviada pelos principais sacerdotes e anciãos. Judas, com um beijo, identificou Jesus aos guardas, um gesto que se tornou sinônimo de traição nas histórias bíblicas. A prisão de Jesus foi marcada pela tensão e pela dor dos discípulos, que se viram impotentes diante da captura de seu mestre. Após ser preso, Jesus foi levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, e depois ao próprio Caifás, onde enfrentou acusações de blasfêmia. O julgamento de Jesus, realizado às pressas durante a noite, foi repleto de ilegalidades e injustiças. Mas tudo isso estava dentro do plano divino, que os ensinamentos bíblicos nos revelam. Durante esse processo, Jesus permaneceu sereno e em silêncio diante das acusações, cumprindo as profecias que previam seu sofrimento e sacrifício. Na manhã seguinte, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano, para que a sentença de morte fosse confirmada e executada. Pilatos, relutante, tentou encontrar uma maneira de libertar Jesus, mas a pressão da multidão e dos líderes religiosos prevaleceu. Condenado por blasfêmia e acusado de se autoproclamar rei dos judeus, Jesus foi sentenciado à crucificação. Esse ato final de traição e injustiça levou Jesus a carregar a cruz até o Calvário, um sacrifício supremo que nos oferece uma reflexão profunda sobre os ensinamentos bíblicos de amor, redenção e perdão. No caminho para a crucificação, Jesus carregou sua cruz em direção ao Calvário, um percurso repleto de dor e humilhação. A jornada de Jesus, marcada por quedas e sofrimentos, é um dos momentos mais comoventes das histórias bíblicas. Ao longo do caminho, ele encontrou Simão de Cirene, que foi forçado a ajudar a carregar a cruz, simbolizando que mesmo nos momentos de maior dor, Deus provê ajuda e alívio.
Este episódio nos ensina sobre a importância da compaixão e da solidariedade em tempos de dificuldade. As reações dos discípulos e seguidores de Jesus variaram entre a tristeza profunda e a confusão. Muitos não compreendiam por que seu mestre, que havia realizado tantos milagres e ensinamentos bíblicos, estava sendo levado à morte. As mulheres que o seguiam choravam e lamentavam, enquanto os discípulos se escondiam com medo. No entanto, mesmo em meio à escuridão e à incerteza, a caminhada de Jesus rumo à crucificação era um testemunho poderoso de sua entrega total ao plano divino, cumprindo as profecias da Bíblia. À medida que Jesus se aproximava do Calvário, a demonstração do poder de Deus se tornava cada vez mais evidente. A crucificação, embora cruel e brutal, foi um momento de redenção e esperança. Através do sacrifício de Jesus, a humanidade foi reconciliada com Deus, e a promessa de salvação se tornou real. Este evento central na história da Bíblia nos lembra que, mesmo nas piores adversidades, há um propósito maior guiado pela soberania divina. A caminhada de Jesus para a crucificação nos chama a refletir sobre nosso próprio caminho de fé e nossa capacidade de carregar nossas cruzes com esperança e confiança no amor de Deus. A crucificação de Jesus Cristo é o clímax das histórias bíblicas, onde o sacrifício supremo foi realizado para a redenção da humanidade. A dor e o sofrimento que Jesus suportou na cruz são um testemunho profundo de seu amor incondicional por todos nós. Cada cravo, cada gota de sangue, carregava o peso dos nossos pecados. E através desse ato de amor, Jesus abriu o caminho para a salvação. A Bíblia nos ensina que sua morte não foi em vão, mas uma vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição de Lázaro, que aconteceu pouco antes da crucificação, serve como uma prefiguração do próprio retorno à vida de Jesus. Assim como Lázaro foi chamado para fora do túmulo, Jesus também ressuscitou, demonstrando seu poder sobre a morte e confirmando sua divindade. Este evento não apenas validou os ensinamentos bíblicos sobre a vida eterna, mas também ofereceu uma esperança renovada a todos os crentes. A ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã, uma prova incontestável de que a morte não tem a palavra final. A relação entre a crucificação e a ressurreição é uma poderosa ilustração da soberania de Deus e de seu plano perfeito para a humanidade. A redenção que veio através do sacrifício de Jesus estabeleceu uma nova aliança, baseada na graça e na fé. Este novo pacto transformou a relação entre Deus e o homem, oferecendo perdão e vida eterna a todos que acreditam. As histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre o significado profundo desse sacrifício e a viver nossas vidas em resposta ao amor incondicional que nos foi demonstrado. A crucificação e a ressurreição não são apenas eventos históricos, mas uma chamada contínua para a fé e a renovação espiritual. As histórias bíblicas de Jesus, desde sua traição até sua ressurreição, nos oferecem lições profundas sobre paciência, confiança e a soberania de Deus. Cada evento, cada ensinamento bíblico, nos convida a refletir sobre a importância de manter a fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. A jornada de Jesus, repleta de dor e sacrifício, é um lembrete constante de que Deus está no controle, guiando-nos com um propósito maior e um amor infinito. Em nossas vidas, podemos aplicar esses ensinamentos ao confiar que, mesmo nas adversidades, Deus está trabalhando para o nosso bem. A promessa da vida eterna em Cristo é um dos maiores dons que recebemos através das histórias bíblicas. A crucificação e a ressurreição de Jesus não apenas nos redimem do pecado, mas também nos garantem uma nova vida, cheia de esperança e propósito. Viver com essa esperança nos encoraja a enfrentar cada dia com fé renovada, sabendo que, em Cristo, temos a promessa de uma eternidade ao lado de Deus. Essa certeza deve moldar nossas ações, pensamentos e atitudes, inspirando-nos a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações.
Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.